Amém. Bom dia, queridos. Graça e paz, tudo bem? Quanto tempo? Eu tô me segurando aqui para não chorar também, tá? Sério mesmo, porque foi um pouco do que o pastor João falou, né? Eu lembrei, primeiro dia que eu pus o pé aqui, a mãe me deu um abraço e eu senti o amor de Jesus. E quando o pastor João me convidou para pregar aqui, compartilhar uma palavra, a primeira coisa que veio na minha mente foi a palavra neblina. Eu falei, neblina, né? O que tem a ver neblina com a palavra de Deus? Veio a neblina. E aí, eu particularmente, quando alguém me chama para pregar, eu sinto um peso muito, uma responsabilidade muito grande de compartilhar aquilo que Deus quer falar com a igreja. E um pouco do que Deus quer falar hoje, nessa manhã, já foi compartilhado aqui. Amém? E aí, no dia seguinte, eu acordei, o Luca me chamou. Papai, vem ver. Ele me levou até a sacada, aquela neblina, assim, fechando, não conseguia ter um palmo de visão. E aí o que veio, né, a palavra que veio para eu já compartilhar, uma palavra de encorajamento para os irmãos, está ali em 1 Reis. Abra sua Bíblia em 1 Reis, é uma breve introdução que eu vou fazer do momento que Elias estava passando. 1 Reis 19. 1 Reis 19, nós leremos do 11 ao 13. 1 Reis 19, do 11 ao 13. Amém? Disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então preste atenção, Deus levantou Elias e te falou: coloque de frente a este monte, pois ele vai passar. Continuando, então um grande e forte vento fendou os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo-a, Elias envolveu o rosto na capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Amém, queridos? Elias foi um grande profeta do Antigo Testamento e um profeta que conhecia o poder de Deus. Se a gente volta alguns capítulos antes, nós vemos ali Elias recebendo o poder e recebendo o amor de Deus, sendo alimentado por corvos, né, à beira de um riacho. Depois disso, Elias ele vai ao encontro da viúva de Sarepta e ressuscita o filho dela. Então era um profeta usado por Deus, que conhecia o poder de Deus. E num determinado momento da história, Elias, que é este momento, ele foge de Jezabel, que queria o matá-lo. E Deus manda ele ir até o Monte Sinai e ele se esconde ali numa caverna. Veja, um profeta que tinha uma intimidade com o Senhor, que escutava a voz do Senhor, agora estava acuado dentro de uma caverna. E esse profeta, ele começa a orar com Deus, começa a conversar com Deus, e a oração e a conversa dele com Deus era uma conversa triste, era uma conversa que ele estava amargurado, porque ele estava sofrendo algo. O profeta estava vendo, né, ali tudo de errado que estava acontecendo, e aquilo estava arrebentando a sua alma. E de repente, Deus vem com uma voz suave. Deus não veio como fogo, como ele tinha, né, já presenciado quando derrotaram os profetas de Baal, quando caiu o fogo do céu, mas Deus veio com uma voz suave. O que eu aprendo com essa voz suave? Essa voz suave está aqui hoje nessa manhã, amém, queridos? A voz suave de Deus é que Deus está se movendo, mas ele está se movendo do jeito que Deus quer, não do nosso jeito. E nós temos que... o que era essa neblina que Deus me mostrou, que eu perguntei? É que a vida de muitas pessoas, as pessoas não estão conseguindo ver o agir de Deus. Parece que tudo está sem visão, tudo está apagado, sem destino. Mas eu quero te dizer que a voz de Deus está soprando em nosso meio. Nós temos que abrir a nossa visão e entender o que Deus está fazendo. Nós acabamos de ver um milagre de Deus aqui.
Deus abriu o ventre. Deus abriu a madre. É Deus agindo em nosso meio, irmãos. Olha que interessante, ontem começou o refúgio das crianças. Nesses últimos meses, coisas terríveis estão acontecendo nas escolas, não é verdade? E no meio de tudo isso, Deus abre um refúgio para as crianças. É o agir de Deus em nosso meio, irmãos. As pessoas pedindo para serem batizadas. É o agir de Deus em nosso meio, irmãos. Nós não podemos perder a esperança no Senhor, porque a voz dele suave está soprando sobre a tua vida. Talvez você esteja esperando algo, ao fogo de Deus cair, a chuva de Deus, o terremoto de Deus. Essas coisas acontecem em nossos meios. Mas nada mais gostoso de que ser dirigido pela voz de Deus. E como esperar e aguardar Deus agir em nossas vidas sem uma grande reviravolta, só com a voz de Deus. A palavra de Deus diz: bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Então tem algo que nós temos que ter sede e fome do que é a justiça de Deus. Porque quem tiver fome da justiça de Deus será alimentado por Deus. Receberá o milagre, receberá a cura, receberá a provisão, receberá o destino de Deus. E eu queria explorar um pouco isso, o que significa ter a fome e a sede da justiça de Deus. A primeira vez que nós vemos Deus falando sobre a justiça dele, o que significa isso, foi através da vida do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, e já deixa a sua Bíblia aberta em Abacuque 2, enquanto eu preparo minha água aqui. Abacuque 2. Eu vou contextualizar um pouco do profeta Abacuque. E o tema da minha mensagem hoje é: o justo viverá pela fé, amém? Então, o profeta Abacuque, mais um profeta ali um profeta menor do Antigo Testamento, um profeta com uma característica um pouco diferente dos outros profetas, porque geralmente nós vimos, e como nós vimos na vida de Elias, Deus falava com o profeta, né? Assim diz o Senhor, e o profeta recebia uma palavra de Deus. Abacuque, ao contrário disso, ele estava buscando a Deus. E nós aprendemos muitas coisas, muitas atitudes importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada através desse profeta. A primeira dela ele começou a interceder e orar pelo povo, porque o profeta Abacuque estava vendo algo terrível no meio do povo de Deus. O povo de Deus estava sendo assolado pelos inimigos, o ímpio estava assolando o justo. O ímpio eram aqueles que não estavam em Deus e o justo eram aqueles que tinham Deus como Senhor de suas vidas. E o profeta estava perplexo com aquilo, ele estava com o mesmo sentimento que o profeta Elias estava, podemos dizer que Abacuque também estava. E ele começa a orar e interceder junto com Deus. E Deus responde o profeta Abacuque. E Deus responde o profeta Abacuque com uma coisa que a mente dele não conseguiu entender. Ele não conseguiu entender. Só que o profeta Abacuque, no íntimo dele, ele conhecia os atributos de Deus. Ele conhecia quem que era Deus, que era um Deus de amor, um Deus longâmino. E o profeta Abacuque se retira para a torre de vigia dele e continua a oração. Veja só que o profeta Abacuque era um homem que orava, que intercedia, que buscava a face de Deus, mesmo em tempos difíceis. Não importava qual que eram as circunstâncias, esse homem estava buscando a Deus, porque ele conhecia os atributos de Deus. E quem conhecia quem era o Deus dele. E quando Deus respondia algo, porque Deus disse para Abacuque que ele enviaria mais ímpios para o povo ser julgado. Veja que coisa que a mente humana não consegue entender. Mas Abacuque, ele conhecia o Deus de amor. E ele se retira numa torre de vigia e começa a orar e começa a interceder. Veja que a resposta que Deus
deu para ele não foi uma resposta que agradou a sua alma, mas como o conhecimento que ele tinha de Deus era muito maior a resposta que ele tinha recebido, ele continuou orando, ele continuou intercedendo. Em Abacuque 2, de 1 a 4, nós leremos o que Deus respondeu para este homem que perseverava em oração. Abacuque 2, de 1 a 4. Sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei a esta queixa. Veja que Abacuque falou, eu vou orar, eu vou interceder, até Deus me dar a resposta. No 2, então o Senhor me respondeu, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que aquele que passar correndo possa ler. Então Deus falou com ele, Deus respondeu. Então a importância de nós conhecermos os atributos de quem que é Deus e de nós orarmos, que Deus responde através da sua voz doce e suave. E o que Deus respondeu para Abacuque era tão importante, tão poderoso, que ele falou, escreve isso para que todo mundo veja. Verso 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O último versículo, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então existe uma forma de nós vivermos, e qual que é a forma? É pela fé. Mas eu queria explorar um pouco mais o que é ser justo perante de Deus e o que é a justiça de Deus. E quem explora muito no detalhe isso é o apóstolo Paulo, lá em Romanos. Ele trata muito sobre a justiça de Deus. Resumindo aqui um pouco do ensino que nós vemos no livro de Romanos, é sobre a justiça de Deus. Então nós temos ali a justiça revelada, nós temos a justiça recebida, a justiça rejeitada, a justiça requerida, recebida, rejeitada e revelada. É isso que trata. Então, o que estava acontecendo na igreja de Roma? Na igreja de Roma, nós temos ali os cristãos que eram judeus convertidos, e nós temos quem não era judeu também convertido. Esse era o contexto dessa igreja. E por um determinado momento, o imperador, ele afastou todos os judeus de Roma. Eles fugiram, então eles tiveram que fugir, só ficou a igreja ali com os gentios. Num outro momento, depois que mudou o imperador, estes cristãos romanos voltaram para essa igreja. E começou a ter um conflito de doutrinas entre eles, vamos assim dizer. Porque o judeu, ele estava acostumado com a lei, com a força dele, né? Com tudo aquilo que eles carregavam do Antigo Testamento, eles achavam que aquilo ia salvá-los. Mas o apóstolo Paulo diz que não existe justo perante a Deus. Todos precisam da graça de Jesus Cristo. É disso que ele trata, que não vai ser pela nossa força, que não vai ser pela nossa violência, que não vai ser pelo nosso conhecimento, que não vai ser pelo nosso dinheiro. Não, uma pessoa, ela é justificada por Deus quando ela coloca tudo em Jesus Cristo. E aí que vem a justiça de Deus. Então, o justo é aquele que tem Jesus como Senhor de sua vida e aquele que obedece aos mandamentos de Deus. E obedece pela fé. Pela fé. Então, essa pessoa, ela é justificada. E o apóstolo Paulo está tratando disso. Ei, igreja, não vai ser pela tua força. Não vai ser pelo teu conhecimento, pelo teu poder econômico, pelo teu poder político, não vai ser por isso. Vai ser se você crer que Jesus Cristo
Tanto que tem aquele versículo: se creres com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e creres em teu coração que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. O que Paulo estava ensinando para essa igreja é: o que está no teu coração é o que você acredita, é o que você confessa para o público, é isso que vai te tornar justo. E te tornando justo, se você tiver fome, se nós tivermos fome da justiça de Deus, o que acontece? Nós seremos fartos. As coisas de Deus acontecerão em nossa vida. Então, só um pouco aqui de estudo, sem querer deixar pesado. O que é a justiça de Deus? É uma condição aceitável para Deus. É a doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Então, para nós recebermos a justiça de Deus, existe um estado onde Ele nos aprova e Ele nos justifica. E nós aprenderemos, daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos, porque o apóstolo Paulo, na carta de Romanos, ele usa o exemplo de Abraão. Um homem que, segundo aquilo que estava no coração, que segundo a sua obediência, recebeu as coisas de Deus por causa da justiça de Deus. E o que é o justo? Então, somos nós, né, que buscamos isso, aquele que observa as leis divinas, aquele que guarda os mandamentos de Deus. O justo tem um relacionamento correto com Deus. É fácil ser justo perante de Deus? Não é fácil ser justo. Mas é por isso que Ele enviou o Espírito Santo em nossas vidas. É por isso. Até para ser justo, meus irmãos, nós precisamos da misericórdia de Deus. Porque não vai ser... Porque se nós querermos ser justos diante de Deus pela nossa força, nós vamos cair nos erros dos judeus, que achavam que todo aquele ritual ali, eles conseguiram ser aprovados para a salvação, para Deus salvar. Mas não é. É pela graça, é pela misericórdia. E quem é justificado por Deus, ou seja, aquele que hoje tem o Senhor Jesus em suas vidas e que obedece às leis. Eu não estou falando aqui numa questão religiosa de obedecer às leis, mas aquele que tem fome disso, que busca isso, que quer isso. É isso que o versículo está dizendo. Por mais que difícil que pareça, obedecer a Deus, andar conforme os seus estatutos, eu quero isso para a minha vida, Deus. Eu tenho fome disso para a minha vida. E aí vem a graça de Deus sobre a vida. Romanos 5:1, não precisa abrir. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, quem tem paz com Deus, quem é farto por Deus, são aqueles que foram justificados por Deus. E o apóstolo Paulo, ele usa a vida de Abraão como modelo dessa justiça recebida. E eu estava estudando um pouco, não sei se vocês já estudaram um pouco a vida de Abraão, como esse homem era obediente, irmãos. E ele obedecia pela fé. Veja, Abraão não tinha um pedacinho de conhecimento teológico que nós temos. Ele não tinha nada disso. Ele não tinha. Mas tinha algo dentro dele que nós temos que tomar como base para as nossas vidas. Ele tinha fé em Deus. Ele sabia que tudo que Deus pedia para ele é para o bem dele. Abraão sabia que ele, sozinho, pela sua força, pelo seu conhecimento, pelo seu poder econômico, não conseguiria nada. A primeira vez que a história de Abraão, como começa a história de Abraão? Você sabe, Deus fala: Abraão, levanta acampamento, sai do meio da tua parentela. E ele saiu, e ele foi, e ele obedeceu. Nós não encontramos aqui Abraão questionando a Deus: o porquê eu tenho que abandonar a minha cidade, a minha parentela? E sabe o que significa espiritualmente esse tratar de Abraão, de Deus com Abraão? Deus estava tirando Abraão de um povo idólatra, porque a região de Ur era uma região idólatra. Então Deus pediu uma coisa que aos olhos humanos é absurda, né? Sai da tua família, abandona
a tua cidade, abandona tudo isso. Deus, em amor, escolheu Abraão e tirou ele de um lugar idólatra, para que ele fosse separado do pecado. E Abraão obedeceu. E aí começa a caminhada de Abraão. E Deus promete algumas coisas de Abraão. Me ajudem aqui. Qual foi a primeira promessa que Abraão recebeu? Foi a promessa da semente, né? Que deles sairiam uma grande nação. Primeira promessa. Demorou 25 anos para se cumprir a primeira promessa de Abraão. Abraão tentou acelerar essa promessa quando ele teve Ismael, mas não era pela força dele a promessa. Seria pelo tempo de Deus. E Isaac nasceu. A voz suave que está soprando sobre as nossas vidas, irmãos, o agir de Deus que está soprando sobre as nossas vidas, vai acontecer no tempo de Deus, amém? Vai acontecer no tempo de Deus. E Deus, Ele promete coisas extraordinárias para Abraão que não se cumpriram quando ele estava vivo. Não se cumpriram. Deus promete que ele, que o descendente dele seria uma grande nação. Não se cumpriu. Se cumpriu 400 anos depois. Porque quando termina o livro de Gênesis, nós vemos ali que o povo de Deus era em torno de 75 pessoas. Na época de Jacó. Não era mais que isso. No Êxodo, eram milhares e milhares de pessoas. Então veja, como o nosso coração fica quando Deus promete algo que nós queremos que se cumpra rápido e é no tempo de Deus. Difícil, né? E é aí que vem a neblina na nossa alma, irmãos. Quando nós estamos ansiosos para que Deus faça e nós colocamos de lado a onisciência dele, a onipotência dele, a onipresença dele, para a gente trazer para o nosso. O que Deus promete se cumpre e vai se cumprir. Talvez não seja no nosso tempo. Mas Abraão, mesmo não vendo essas coisas, ele não parava de obedecer. A segunda promessa é que eles teriam uma terra. Ter uma terra, ter uma casa, promessa de prosperidade, Quem não gosta disso? Não aconteceu quando Abraão estava vivo. Aconteceu 407 anos depois que Josué entrou em Canaã. Deus prometeu para ele e para Sara que a descendência deles, essas mães gostam, seriam reis. Uau, meu filho vai ser importante. Aconteceu 1000 anos depois, com Saul e Davi. Mas aconteceu no tempo de Deus, no tempo que tinha que acontecer. E o que Abraão fazia quando ele recebia? Então ele escutava, Ele escutava a voz de Deus, ele continuava obedecendo, porque era tudo por causa da graça dele. Abraão se mudou para uma terra que ele não conhecia, que obedeceu a Deus. Gênesis 12, no Gênesis 13, Abraão andou por essa terra, mas ele não possuiu essa terra. Gênesis 14, Abraão foi para a batalha proteger Ló. E foi aqui, depois disso, Abraão, mais um homem. Então nós vimos ali Elias, ele estava ali, ele estava com uma angústia porque eles não estavam vendo Deus corrigir as coisas. Abacuque estava com a mesma angústia porque ele não estava vendo aquele Deus que ele conhecia, aquele Deus justo que protegia, que guardava os justos. Abacuque não estava vendo e ele estava angustiado. E a mesma angústia pegou Abraão, porque Deus, que na época ainda era Abrão, Deus prometeu um filho para ele. E aqui, antes dessa passagem que eu vou ler, ele estava conversando com Deus falando: cadê aquilo que você me prometeu? Cadê aquilo que você prometeu? E aí, não precisa abrir, Gênesis 15, 5-6. Então o Senhor levou para fora e disse: olha para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor
e isso lhe foi atribuído para a justiça, ou seja, foi imputado por justiça. A justiça de Deus, ela se manifesta em nossas vidas através de Jesus, quando nós cremos na palavra dele. Aí está o justo, e aí eu vou abençoar e eu vou cuidar. Daí para frente, irmãos, é o tempo de Deus, e o tempo de Deus é o melhor tempo que pode acontecer as coisas. Amém, queridos? É nisso que nós temos que nos pegar. Talvez o teu coração esteja como o de Elias, como o de Abacuque, como o de Abraão, angustiado e pesado por algo que você quer ou até mesmo que Deus já te prometeu. E Deus te fala essa manhã, eu vou cumprir. Eu vou cumprir. E entre receber a palavra e acontecer, o que nós temos que fazer? Andar em obediência. Às vezes andar em obediência parece algo muito pesado, mas é andar pela fé. Porque a fé em Jesus gera obediência. E aí é justificado, a pessoa é justificada, ela é aprovada e ela encontra paz em Deus. E depois disso, veja, o que mais me impressiona é a obediência de Abraão. Só para fazer um paralelo do Antigo Testamento aqui, só para a gente contextualizar, porque eu contei um pouco sobre Romanos, veja o que o apóstolo Paulo fala para os romanos cristãos judeus sobre Abraão. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi creditado como justiça. É fé, é fé, é fé que as coisas estão acontecendo. Depois disso, né, Deus já tinha prometido para ele que ele seria pai de nações, porque era a maior angústia dele, já tinha prometido. Abraão, o que ele fez? Relaxou? Ficou tranquilão? Não. Ele continuou obedecendo tudo o que Deus pedia para ele. Logo na sequência, ele fez o sacrifício de animais. E depois disso, cara, isso aqui para um homem é terrível. Ele foi circuncidado. Abraão era velhinho. Não tinha higiene nenhuma. Nós tivemos que circuncidar o Luca, né? Não por questão de higiene, porque o médico pediu, como nós sofremos e ele sofreu. Não, foi terrível, João. A Carol ajoelhava, chorava, porque o Lucas chorava, coisa terrível. Ele teve que operar aqui, porque ele não fechou aqui, ele estava com hérnia, porque não fechou os canais, e o médico, né, uma cirurgia invasiva, né, porque teve que abrir os dois lados, colocar uma telinha, porque estava tendo hérnia, né, na região masculina dele ali. Tá com 2 anos. 2 anos. E aí o médico falou, ó, eu aconselho também a já, né, cortar, circuncidar. Meu Deus do céu, que terror que foi em nossas vidas. O melhor hospital, com a melhor higiene, com os melhores remédios. Abraão aqui, irmãos, não tinha nada disso. Mas ele obedeceu. Ele fez por fé em Deus. O sacrifício que doeu, não só doeu na alma, não. Doeu no corpo e na alma. Ele era obediente. É por isso que ele encontrava paz em Deus. É por isso que Abraão é o pai da fé. Não tinha conhecimento teológico nenhum, mas tinha um coração que agradava a Deus. Depois disso, ele intercede por Sodoma e por Gomorra, e até chegar a outro pedido que até hoje me arrepia. Quando Deus pediu para ele o sacrifício de Isaac. Veja que nessa caminhada, e é uma coisa importante, nessa caminhada, parece que Abraão é perfeito, né? Mas Abraão não era perfeito, irmãos. Abraão pecou um monte. Abraão mentiu. Quando perguntaram se a esposa era dele, ele falou que não. Mas sabe qual era o segredo de Abraão? Mesmo errando, mesmo caindo, ele continuava. Ele continuava. Ele tinha fome disso, ele tropeçava, mas ele continuava. Porque a fome que ele tinha e a sede que ele tinha para a justiça de Deus era muito maior do que qualquer coisa na vida dele. E parece que ele estava andando de degrau em degrau. Via o primeiro desafio, né? Veio o desafio da circuncisão. Passou, agora Deus vai dar uma relaxada. Não, veio o desafio de Isaac. Deus falou, Abraão,
pega o teu filho e sacrifica. O que Abraão fez? Não tinha o porquê, Deus, eu estou passando por isso. Não tinha isso no vocabulário dele. O para quê, Deus? Não tinha. Tinha obediência e fé. Que Deus iria prover um cordeiro para o holocausto. Tanto que nesse caminhar até o monte, o Isaac perguntou para ele: papai, cadê o cordeiro? Primeira vez que nós vemos na Bíblia o Jeová Jireh, Deus proverá. Deus proverá, irmãos. No meio dessa caminhada que nós estamos, onde tem uma neblina que nós não estamos conseguindo ver o agir de Deus, tem uma voz soprando, dizendo hoje que Deus proverá. Deus fará. Luiz, eu tropeço, eu caio, eu erro. Continua que nem Abraão continuou, meus irmãos. Que vai ser de graça em graça, de fé em fé, que Deus vai agir em nosso meio, amém? E voltando para o livro de Abacuque. Eu parei um pouco, então, nós vimos Abacuque, nós vimos a palavra que Deus pediu para Abacuque escrever numa pedra para que todo mundo passe e veja. Então tem uma pedra aqui na nossa mente dizendo que o justo viverá pela fé. A conversa de Abacuque e Deus continua. Eles continuam na conversa e Deus continuou dizendo o que ele ia fazer, que não são coisas tão simples aos olhos humanos. Não era uma palavra de tão conforto assim, mas Abacuque, ele entendeu o que Deus ia fazer. E eu queria ler Abacuque 3, 1, 2. Abacuque 3, 1, 2. A oração do profeta Abacuque, conforme Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Então, Deus deu uma palavra para Abacuque. O justo viverá pela fé. E aquela palavra queimou no coração de Abacuque. E a partir do capítulo 3 aqui nós vemos Abacuque. Isso aqui é um louvor de adoração a Deus. Abacuque 3 é um louvor de adoração a Deus. Ele pegou aquilo para ele e falou: Deus, obrigado, porque tu és um Deus maravilhoso. É isso que ele está dizendo. Eu ouvi tua palavra e eu te peço, Senhor, aviva a minha vida. Aviva a vida da tua igreja, para que eles vivam nesse estatuto. Quando ele fala ouvi a tua palavra e temi, o temor aqui, irmãos, não é um temor de medo, amém? É um temor de reverência ao Deus. É um temor de respeito a Deus. É um temor de obediência a Deus. E como que é a vida do justo? Como que é a vida daquele que é justificado? Tem até louvor disso aqui, Abacuque 17, Abacuque 3, de 17 a 18. Veja como depois de um homem angustiado, um homem que buscou a Deus porque estava vivendo num momento terrível de sua vida, ele estava vendo coisas terríveis, ele buscou a Deus, Deus deu uma palavra para ele, bastou uma única palavra para aquecer o homem nesse coração, para ele louvar a Deus. Deus ainda não tinha consertado as coisas nesse tempo, irmãos. Não tinha consertado nada. Continuava um tempo difícil, mas Abacuque fez um louvor a Deus. E ele termina, no capítulo 3, Abacuque 3, 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale e os campos... Opa! Meu clipe aqui bugou, vamos ler de novo aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor.
Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. Torna os meus pés como das corças e me faz andar sobre lugares altos. O justo viverá pela fé, irmãos. Tá difícil, tá doendo, tá confuso. Louva a Deus. Adora a Deus, irmãos. Adora a Deus. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você, irmãos. A voz suave de Deus está sobre as nossas vidas, irmãos. Deus está agindo em nosso meio. Deus está agindo. Não temas. Mas tem algo que nós precisamos fazer. Um compromisso com Deus, que é a sede e a fome da justiça dele. Por mais que seja difícil, para a razão e para o entendimento humano, Deus vai dar graça para a gente seguir esse caminho, irmãos. Eu vou compartilhar algo aqui, o que está acontecendo na minha vida, mas não é para ter dó de mim não, tá bom, irmãos? Beleza? Então, não precisa ter nada disso, não precisa mandar zap depois, porque geralmente quando eu estou no café com Deus, e aí eu falo, Carol tá doente, não pôde vir, dia seguinte, é que vocês amam, todo mundo ama, amém, glória a Deus, mas eu falo, amor, é 500 WhatsApp aqui, não consigo responder todo mundo, tal, não sei o que, mas eu estou vivendo isso aqui. No começo do ano, eu estourei o tendão no meu peito, algo que eu mais gostava de fazer, que era exercício. Eu estourei o tendão no meu peito, aí eu tive que operar, né? Aí eu operei. Aí quando eu operei, o médico falou, Luiz, você tá com arritmia, vai ver isso. Então, arrebentei, algo que eu gostava de fazer, algo que me saciava, né, a minha carne, não pude fazer. O médico veio com um quadro de arritmia, e aí eu fiquei 1 mês e meio de tipóia, sem conseguir, 1 mês e meio sem dormir. E depois começam os exames, estou fazendo um monte de exames para ver de onde vem essa bendita arritmia. E o médico fala, segura os exercícios aí, não faz muita coisa não. Parece que Deus está tirando as coisas que eu mais amava de fazer, irmãos. Exercício, caminhada. E aí muita coisa vem na mente, né? Filho pequeno, esposa, projetos pessoais. E não é o inimigo que está fazendo isso, irmãos. É Deus que está fazendo isso na minha vida. Porque é Ele que governa a minha vida. É o Espírito Santo. Não é Satanás, irmãos, que governa isso. Não é Satanás que governa a nossa vida. É Deus, irmãos. Então se está acontecendo é porque Deus quer. E o que eu vou fazer? Confesso. A carne do Luiz, que é uma carne pesada, irmão, grita nervoso em casa. Fica bravo. Fica carrancudo. Fica. Carol sabe disso. Dá patada. Mas o outro lado. O carro quebrou, pastor. Eu tava indo lá. E por outro lado, irmãos, veio isso, voz do Espírito Santo, essa voz suave. Não tô vendo, tá? O médico falou, Carol tava junto. E parece que a operação do seu peito não deu certo. É verdade. Mas eu louvarei a Deus, irmãos, independente do que for. Independente, nós temos fé aqui, né? Mas a cada diagnóstico do médico, irmãos, nós louvaremos a Deus, amém, irmãos? A cada conta que a gente não tem dinheiro para pagar, nós louvaremos a Deus, amém, irmãos? A cada filho que está longe da casa do Senhor, que está nas drogas, aonde for, nós louvaremos a Deus, irmãos. Cada família que ainda não foi restaurada por Deus, por Jesus, nós louvaremos a Deus, irmãos. Eu não sei o que está afligindo o teu coração, como eu tenho aflições no meu coração. Nós não somos super-herói, não, só porque a gente está de quarta-feira lá no Café com Deus, que, by the way, câmera, eu não gosto de câmera não, tá, irmão? Só para vocês saberem disso aí. Mas nós louvaremos a Deus em todo o tempo, irmão. Porque Ele tem uma promessa para a igreja dele. Ele tem uma promessa para a tua vida. Então eu queria terminar a palavra de hoje te encorajando, me encorajando a buscar ter fome dessa justiça de Deus. Porque Ele disse que Ele vai deixar os seus filhos fartos. Não faltará amor de Deus sobre a tua vida.
não faltará a provisão de Deus na tua vida, não faltará a restauração de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor.